Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 37. Nós falamos sobre oração, estamos falando sobre as Escrituras e Cristo. Essa é a parte 9. E o tema da mensagem dessa noite é ir a Cristo, ir à igreja por causa de Cristo. Lucas, capítulo 21, versículo 37, versículo 38, fala assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Jesus declarou: examinai as Escrituras, e são elas mesmo que testificam de mim. João 5,39. 2 Pedro 3,18 fala: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O indivíduo que se beneficia do estudo das Escrituras, ele é levado a ir à igreja por causa de Cristo. Nós, brasileiros, somos conhecidos como um povo que se alegra em ir à igreja. Uma grande quantidade. São muitas as festividades, muitos os cultos especiais, muitas as programações. Tem igreja para todos os gostos. Tem igreja para o jovem, tem igreja para o idoso, tem igreja flex, tem igreja para magro, para gordo, para cabeludo e para calvo. Tem igreja liderada por homem, por mulher, por jovem, por idoso. Independente de ser bíblico, não. Tem igreja com banda, tem igreja sem banda. Tem igreja com teatro, com dança, com pintura de quadros e até com lutas. Tem igreja preta, branca, roxa, azul, verde, rosa, ou um mix dessas cores. Tem igreja do fogo, tem igreja da neve, tem igreja da onda, tem igreja do lago, que depende ou a mesma independente. Mas nessa noite, meu desejo é que você seja levado a ir na igreja por causa de Cristo. Primeiro ponto dessa noite é onde encontrar Cristo. Versículo 37, ele começa falando assim: Jesus ensinava. Como já vimos anteriormente, Jesus é o bom pastor. É Ele que ensina, é Ele que corrige, é Ele que cuida, é Ele que protege, é Ele que transforma. E aqui nesse momento aqui da palavra de Deus, nós vemos e sabemos que as pessoas estavam dispersas, elas estavam desesperadas. Eram tempos muito difíceis. Os fariseus atavam fardos pesados, conforme outra mensagem já foi falado sobre isso, que o povo não conseguia carregar. Mateus 9,36 fala: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas não tinham pastor. Agora eu quero que você imagine como que é ovelha sem pastor. Elas estavam soltas, perdidas, com fome, com sede, sem cuidado, machucadas. E se caísse em algum buraco, alguma armadilha, elas estavam mortas, não é? Em Mateus 9, 37, 38, Jesus continua falando: e então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Cristo tem ovelhas, e essas serão cuidadas por Ele. Ele levantará trabalhadores para cuidar das suas ovelhas. E o versículo continua: Jesus ensinava todos os dias. Qual dia? Todos. Quantos dias na semana? Todos. Jesus ensinava todos os dias.
Minha pergunta nessa noite para você: qual desculpa nós temos? Jesus nos deixou a sua palavra, seus ministros, seus ensinamentos e o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 16. Do livro de João, capítulo 16. No Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 7. A palavra de Deus diz assim, amém? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de ver. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos ensina em todos os caminhos. Eu quero ilustrar nesse momento uma história, inclusive, que eu falei mais ou menos esses tempos no nossos cultos familiar, que é uma ilustração que todo texto bíblico nos leva a Cristo. Ela começa falando assim: tinha um gaulês que ouviu um jovem pregar um sermão magnífico, grandioso, pretensioso e bombástico. E depois de chegar ao fim, perguntou ao gaulês o que ele achava a respeito. O homem respondeu que não dava nenhum valor para ele. Daí o jovem perguntou, mas por quê? Porque não havia nele nada de Jesus. Aí o pregador respondeu, mas o sermão não apontava nessa direção. O gaulês respondeu, não importa, o seu sermão deve seguir naquela direção. O jovem respondeu, eu não vejo o assunto assim. Então o gaulês falou, você ainda não vê como deve pregar. O modo certo de pregar é o seguinte: de cada aldeia minúscula da Inglaterra, não importa em que região, sempre sai, com toda certeza, uma estrada para Londres. Embora talvez não haja estrada para outros lugares, certamente haverá uma estrada para Londres. Da mesma forma, de cada texto na Bíblia, há uma estrada que leva a Jesus Cristo. E o modo certo de pregar é simplesmente dizendo: como posso, tomando esse texto como ponto de partida, chegar até Jesus Cristo? E então ir pregando pela estrada fora. O jovem respondeu, mas suponhamos que descubra um texto que não tem uma estrada que leva a Jesus Cristo. O gaulês respondeu, faz 40 anos que estou pregando e nunca achei um texto bíblico assim. Mas se chegar a achar um, passarei por sebes e cercas e chegarei até ele, porque nunca termino sem introduzir meu mestre no sermão. Eu desejo nessa noite que você leia a palavra de Deus, tendo em vista sempre Cristo. Busque sempre a estrada até ele. A palavra de Deus, o centro da palavra de Deus é Cristo, é Jesus Cristo, é sua obra redentiva para nos salvar, para nos trazer juntamente com Ele. E o texto continua. Jesus ensinava todos os dias, aonde? No templo. Aonde que ele ensinava? No templo. Há uma corrente de pessoas que afirma que podemos ser igreja sem fazer parte da igreja. Desejam Jesus sem fazer parte da igreja de Jesus. Em 2013, existia cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil afirmando serem desigrejados. Hoje, de acordo com o estudo, esse número pode estar próximo dos 20 milhões. 20 milhões de pessoas. Os motivos, razões deles decidirem estar assim são muitos. Muitas pessoas dizem que se decepcionaram com lideranças, não concordam com a maneira que a igreja é governada, não aceitam a disciplina sobre suas vidas, não querem ter compromisso, foram machucados pela comunidade e decidiram romper a ligação com esta, ou criticam a igreja institucional. Mas,
Estes aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, os textos publicados na internet, em outras mídias, por pastores e líderes dessas igrejas que estão sendo alvos das suas críticas. Mesmo entendendo-os com muitas coisas, não há como concordar. Não tem como amar Jesus e não amar a sua igreja. Não tem como amar Jesus e não fazer parte da sua igreja. A igreja cristã foi fundada por Cristo, o bom pastor. Este instituiu na doutrina dos apóstolos, que foram ensinados por ele e treinados pelo próprio Cristo. Só que nós devemos ter em mente e saber separar erros de homens de erros da igreja. A igreja de Jesus Cristo é santa, ela é pura, ela é gloriosa, sem mácula. Conforme está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o 27, que fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero te dar um exemplo disso. Esses dias eu ouvi essa história e eu gostaria de contar para vocês. Eu quero que você imagine comigo um rei. Ele é casado com uma linda mulher e dá a ela honra, dá a ela cuidado e protege ela de todas as coisas. Mas em um determinado tempo ele precisa se ausentar, ir viajar, ir numa longa viagem. Para isso ele deixa a sua esposa ao cuidado de alguns de seus servos no reino. Essas pessoas no começo cuidam bem dela, respeitam ela, protegem ela, e com o tempo estes ouvem algumas críticas sobre a sua esposa. As pessoas falam que ela precisa se adaptar ao tempo, ela precisa mudar por causa da cultura, ela precisa mudar a maneira dela viver. Ela está muito retrógrada, está muito parada no tempo. Ela precisa se atualizar, ela precisa mudar as suas vestimentas, a sua maneira de se vestir, sua maneira de agir. Ela precisa se vestir de uma maneira que atrai as pessoas para ela. Ela precisa ser transformada numa maneira que as pessoas gostem dela, de acordo com a cultura daquele momento. Aí o que eles fazem? Eles vão até ela, descem de suas vestes, colocam nelas roupas sensuais, coloridas, maquiagem pesada, enchem ela de piercing e brincos, fazem ela parecer uma meretriz, uma libertina, do jeito que as pessoas gostam. O que você acha que vai acontecer quando o poderoso rei voltar? Você acha que ele deixará impune aqueles que fizeram isso com a sua esposa? E aqueles que concordaram que se fizesse isso com ela, o que você acha que vai acontecer com eles? A noiva, esposa de Cristo, ela é santa e pura. A igreja de Cristo, ela é gloriosa, ela é sem mácula. Nela nós podemos encontrar Cristo e é por sua igreja que ele morreu na cruz. E todos aqueles que fazem parecer diferente disso serão batizados com fogo. A ira de Deus cairá sobre eles, sobre todos aqueles que estão fazendo ou que fizeram a igreja do Senhor parecer o que ela é hoje. E o texto continua nos falando. Mas à noite saindo, ele ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Em outra versão fala que ele ia descansar no monte chamado das Oliveiras. Descanso. Temos que ter um lugar de descanso, um lugar de oração. Por muitas vezes a Bíblia nos mostra que Jesus descansava também, não é? Por quê? Descansar é saúde, não é? O Criador dos céus, da terra e do ser humano sabe muito bem disso. Esses dias eu fui no médico junto com a Leia. E quando a gente está com estresse e ansiedade, o que ele manda fazer? Descansar. Muitas vezes ele dá até remédio para a pessoa dormir, não é? Dores na coluna, dores no quadril, o que ele manda fazer? Descansar. Gripe, dor de garganta, febre, o que manda fazer?
Descansar. Repousar. O descanso é muito importante. Ele é essencial para a nossa saúde. Isso é tão importante para Deus que Ele criou o céu em 6 dias e no 7º Ele descansou. Para Ele é tão importante que Ele fez um mandamento especial para isso. E isso serve para nós também. Quer ter saúde? Descanse. Repouse. E o que Jesus também iria fazer lá no chamado Monte das Oliveiras? Orar. O que nós podemos falar mais sobre oração? Falamos bastante há algum tempo atrás sobre oração, não é? Oração é uma ordem de Deus. Deus nos leva a orar para fazer a sua vontade. Ele nos ordena a orar em todo tempo, em todo lugar. Efésios 6,18 fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você quer ir morar no céu com o Senhor? Quer ir morar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ore. Porque se nós não oramos, por que nós queremos morar com Jesus? Orar é falar com Deus. É ser íntimo dele. Os discípulos não pediram para Jesus os ensinar a pregar, os ensinar a curar, os ensinar qualquer outra coisa. Mas pediram para ele ensinar a orar. Conforme está lá em Lucas 11:1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Dando continuidade, versículo 38, e é o segundo tema dessa noite. Segundo item dessa noite. Quando encontrar Cristo? O texto começa falando assim: e todo o povo madrugava. Essa semana, às 5 e pouco da manhã, a Leia não ficou bem das suas costas. Eu tive que madrugar, não é? O desejo, anseio de encontrar Jesus deve nos impulsionar a buscá-lo. Quando? De madrugada, de manhã, de tarde, de noite, em todo tempo, em todo lugar. Salmo 34:1 fala: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Lembra que eu falei que eu levantei de madrugada? Quanto esforço nós fazemos pelas pessoas que nós amamos? Não é? Eu lembro que quando meu pai estava adoecido, muitas vezes nós acordávamos de madrugada para levar ele para Joinville. Isso não era um fardo pesado, não é? Mas muitas vezes quando nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, isso acaba se tornando um fardo pesado para nós, não é? Quanto esforço nós fazemos também pelo nosso trabalho. Não é se necessário, eu sei, porque eu já, às vezes, as meninas às vezes não podiam ir, eu ia às 6 horas da manhã, por exemplo. Para mim já é muito madrugada. Às vezes de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, quando necessário, não é? Nós amamos o Senhor, mas damos tempo para Ele, nos ocupamos com Ele, nós desejamos aprender com Ele, nós desejamos que Ele nos ensine coisas novas, nós desejamos saber a Sua vontade. João 17:3 fala: vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o texto continua nos falando: e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo. O que eles iam fazer? Encontrar-se com ele. Eles tinham um encontro com ele. Todos os dias. Fique um domingo sem vir na igreja. 2 domingos sem vir na igreja. 3 domingos. 4 domingos. E você não sentirá mais vontade de vir para a igreja. Nós nos acostumamos muito facilmente com isso, não é? Fique sem ler a Bíblia um dia. 2 dias. 3 dias. 1 semana. E você não lerá mais por um mês. Nós nos acostumamos e achamos muito cansativo tudo que está relacionado com as coisas de Deus.
Quantos projetos nós fizemos no começo desse ano? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Às vezes depois de uma semana já esqueceu, já passou. Você já desistiu? Orar todos os dias, fazendo um devocional por dia. Quantas vezes somos motivados a isso, não é? Fique um dia sem fazer e você vai desistir, não fará mais. Paul Washer, ele falou assim: não é fácil ler a Bíblia sempre. Não é fácil orar, porque a carne odeia isso. Então o que vocês precisam entender é que todos nós precisamos lutar contra a apatia. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. Porém, são aqueles que lutam contra isso que prevalecem e progridem em santidade. Isso é muito, muito importante. Vocês não se santificarão, vocês não crescerão em sua conformidade com Cristo sem fazer nada. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o caminho estreito, o caminho da santificação? É algo bastante difícil, não é? E o texto continua. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Para o que as pessoas têm ido ao templo hoje? Pergunte para um membro de cada igreja por que eles vão na igreja. Muitos vão responder por causa da música, por causa do teatro, por causa das luzes, por causa do bem-estar, por causa dos amigos, por causa da dança, para me alegrar, para ter comunhão com os meus irmãos. E você, por que tem vindo para a igreja? Por que nós temos nos reunidos todos os domingos? Foi me perguntado recentemente acerca das igrejas de parede preta. Eu gostaria de começar falando que somente o fato das paredes serem pretas não faz com que a igreja deixe de ser igreja. Não é a cor da igreja que muda ou se ela é cristã ou não. A cor da igreja, do lugar do templo, não é a questão principal. Mas é importante analisarmos para qual motivo nós vamos à igreja. Há algum tempo atrás eu fiz um estudo do porquê algumas igrejas optavam por escurecer a igreja, pintando-as de preto. A maioria afirma que é por causa dos data shows, por causa para facilitar as gravações, dar destaque para quem está no palco ou no púlpito. Mas isso é muito questionável, não é? Porque a maioria dos grandes jornais, programas de TV, não utilizam-se dessa técnica. Aí, querendo ou não, nós caímos na estratégia da venda de um produto. Para que o produto seja aceito por um determinado público, ele tem que ser adaptado a esse público. Por exemplo, cinemas, casas de show, boates, dançantes, tem muito público, porque o produto é aceito. O que eles oferecem? Entretenimento, prazer e lazer. Em muitas igrejas acontece a mesma coisa. Com o decorrer do tempo, algumas pessoas veem que é muito difícil atrair pessoas apenas com a pregação do Evangelho. Comece a falar apenas de Cristo. As pessoas dizem, é chato, não é? O desejo é inflar, encher os templos. E para fazer isso é feita uma grande produção para oferecer esse produto. Paul Washer também falou assim: os pastores carnais que usam meios carnais para trazer homens carnais para suas igrejas continuarão a usar meios carnais para manter homens carnais em sua igreja carnal. Show, música, dança, teatro, cartazes, luzes, fumaça e um coach motivacional. Ouvir uma pregação bíblica atrai bem menos pessoas que ouvir um coach. Você sabe o que é um coach, né? Aquele que anima as pessoas, que falam aquilo que elas desejam ouvir. O público se prepara a semana toda para ver, para comprar, para se beneficiar do produto que ali está sendo vendido. Agora pense comigo. E isso serve para nós também. Tire tudo isso. Pinte as paredes de branco, tire a música, tire o show, tire a dança, tire o teatro, tire a fumaça e luzes, tire os microfones com eco, a música do fundo, tire tudo isso e veja quem permanece.
As pessoas estão sendo atraídas pelo entretenimento. Tire o entretenimento e elas não irão mais. É assim conosco? A igreja moderna acredita que atrairá um mundo sendo igual ao mundo. E nunca foi dessa forma. E nunca será dessa forma. Por isso nós vemos igrejas que mais parecem casas de show, danceterias ou mesmo cinemas. Nós temos lá balada gospel, funk gospel, festa junina gospel, Halloween gospel, tudo que o diabo gospel. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Êxodo 33:16 fala: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andardes conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós somos separados pelo Senhor? Qual a evidência que nós, para que dizer para o mundo que nós somos cristãos? Uma nova vida. Nós somos diferentes do mundo. Cristo muda a nossa vontade, muda o nosso desejo, muda a nossa maneira de agir, nossa maneira de se vestir. Deus nos deu um novo coração. Nós não viemos à igreja mais para nos divertir, para dançar, para gritar, para correr, para ver um show. E olha que eu toco, não é? Não viemos à igreja por causa do entretenimento, por causa da música bonita. Não viemos à casa do Senhor para nos sentir satisfeitos também. Estamos satisfeitos com Cristo e é por isso que nós viemos até a sua casa. Viemos à igreja por causa de Cristo, para ir ter com Ele no templo, a fim de ouvi-lo. As pessoas têm que ser atraídas para a igreja por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Temos que vir para a igreja a fim de ouvi-lo falar conosco. Por causa de Cristo. Versículo 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Quando começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a ter prazer em ouvir Cristo falar conosco. Para concluir, que nós venhamos meditar em sua palavra todos os dias. Orar em todo tempo e em todo lugar. E nos esforçarmos ao máximo para estar na igreja, juntamente com os nossos irmãos. Lembra que foi falado, se nós ficarmos um dia, muitas vezes, no outro dia é bem difícil, não é? Que venhamos ter compromisso com a igreja do Senhor. Compromisso de estar aqui, de nos alegrarmos juntos, de estarmos satisfeitos com o Senhor, de ouvir a sua palavra, de entoarmos louvores ao Senhor. Mas eu desejo que você sempre vá na igreja ou venha aqui na igreja pensando no Senhor, para adorar ao Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Irmãos, o crescimento da igreja não depende de estratégias, não depende de métodos, mas sim da pregação do Evangelho, da oração e um compromisso com Cristo e a sua igreja. Nós desejamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Itapoá cresça, desenvolva, assim como a igreja de Ouro Fino, Inconfidentes, as outras igrejas irmãs que nós temos. A igreja de Jesus vem a crescer no nosso país. Mas para isso é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos em mente sempre o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Louvado seja o nome do Senhor.